Tá, para tudo, para tudo. Temos aqui um leitor de quadrinhos e um martelo. O que vai acontecer? Esse vídeo viralizou essa semana porque o Alberto José, que é um leitor da Costa Rica, ele vai tomar uma atitude muito ousada. Ó, ele está quebrando um CGC, nota 9, né? Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos tem essa prática de colocar os quadrinhos raros num invólucro de plástico, né? Existe uma nota e tudo. Acho que se você está inscrito nesse canal, você conhece a ideia do CGC. Né? E é algo que está vindo para o Brasil. Olha o prazer do Alberto. Praticamente é como se ele tivesse pego um pássaro e libertado, né, de uma gaiola para o quadrinho poder voar, poder respirar. Esse cara aqui disse que ele compra 3 cópias, né? Uma para ler, uma para guardar e uma para, né, por via das dúvidas. Tem esse aqui, o outro cara, né? Ah, eu adorei, né? Tipo, pô, é pra isso que os quadrinhos servem. O outro cara colocou aqui. Você não podia ter comprado o outro pra sentir o cheiro? Respeito, quadrinhos são para serem lidos, liberdade, bonequinho pegando fogo, great story. Essa história é legal, tá? Pra quem tá acompanhando agora, eu acho que na segunda edição já da saga do Batman já tem a vingança do Bane. Mas é isso, começamos esse programa com uma mensagem de otimismo, né? Gente, o que importa no quadrinho é a leitura. Milhões. Não, pera. Erramos. Não é esse milhão. Na verdade... Eita, pera aí. Produção. Na verdade, temos que falar sobre Something is Killing the Children, que agora é um quadrinho de milhões. Mais especificamente de 4 milhões e meio. Tudo começou essa semana, quando a editora Boom, lá fora, lançou um Kickstarter para financiar 3 projetos ousados do James Tynion. São edições para celebrar os 10 anos do quadrinista na editora. E observa essa matéria que a gente não tem só dados sobre a publicação norte-americana, né? Eu conversei também com a Devir para a gente montar este momento do programa. Ó, tem uma edição de The Woods, né? Um master omnibus gigantesco. Essa é uma série que já saiu no Brasil pela Devir, chama-se A Floresta. Tem o Memetic, uma trilogia apocalíptica, que essa série não chegou no Brasil. E o que mais me interessava da lista toda é uma edição de bastidores de Something's Killing the Children, inclusive com o slipcase do Dan Mora. Cara, olha que negócio lindão. Que legal, ó. The Art of Something's Killing the Children. Putz, é claro que a gente nunca vai ter isso por aqui, porque se lá fora os caras já precisam de um Kickstarter para financiar. Mas o ponto da matéria é que nessa campanha de financiamento coletivo, vários números sobre a HQ foram revelados, inclusive o número de vendas. Eu não sei se todo mundo entendeu o que significa 4 milhões e meio de cópias. Assim, tudo bem que a Boom está levando aqui em consideração as publicações em outros países, possivelmente os encadernados, os spin-offs, tudo relacionado a Something's Killing the Children para chegar em 4 milhões. Mas ainda assim, é um baita de um número. Hoje em dia é difícil para uma série chegar em 100 mil cópias vendidas, quanto mais 4 milhões e meio. Eu acho que podemos bater o martelo aqui que Something's Killing the Children é o grande quadrinho dessa década. Eu acho que é possível. Aqui no Brasil, a editora Devir já publicou 2 encadernados dessa HQ, totalizando 25 edições norte-americanas. Lá fora, nesse momento, o quadrinho está na edição 38 e a equipe criativa planeja 100 números ao todo. Eu conversei com o Paulo, que é o editor do quadrinho aqui no Brasil, e ele me passou alguns dados interessantes. Ó, vende muito. Os 2 volumes foram campeões de venda dentro da editora no lançamento, e o volume 1 vendeu mais que Junji Ito. E galera, são 4 milhões e meio, e esse número pode aumentar, porque a Netflix está com uma série em produção do Something's Killing the Children, e vai ser muito legal para nós leitores de quadrinhos, que é aquele momento que a gente diz assim, pô, a gente conhece isso há muito tempo e agora que está fazendo sucesso, agora que as pessoas estão discutindo. Eu acho que é um quadrinho que tem muito potencial para uma série de TV, porque o design dele é meio que feito para ser popular. É uma publicação que bebe muito do mangá, tanto no desenho quanto na própria trama. Lembra muito, por exemplo, o mangá Bleach. Eu não lembro exatamente como é que é o termo técnico dentro do quadrinho, mas tem aqueles bichinhos de pelúcia que na verdade guardam a alma de criaturas terríveis. Curiosidade, esses 4 milhões e meio de vendas do Something's Killing the Children chegam mais ou menos na mesma época em que o quadrinho está completando 4 anos e meio de existência. Ok, depois de comentar uma série que venceu 3 Eisners lá fora, vamos falar de um quadrinho de super-heróis que ganhou um Eisner, que não é algo muito comum. Então, a Panini ela corrigiu um erro
no encadernado Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, que estava no checklist de agosto. Como vocês devem estar sabendo, é uma publicação que vai relançar a fase Chip Zdarsky com Adam Kubert. Pois então, estava incompleto, né, galera? Estava incompleto, não tinha o conteúdo até a edição 310. E eu comentei isso tanto aqui no canal quanto lá no Twitter, que era meio surreal, né? Como assim? A Panini vai republicar o Homem-Aranha do Zdarsky incompleto e justamente pulando a edição que venceu o Eisner. Essa cena, galera, é de partir o coração, tá? Eu te invejo por... Talvez tu seja uma pessoa aí do outro lado que não leu ainda essa fase do Homem-Aranha e tu vai poder ler pela primeira vez. Eu tenho muita inveja, é muito legal. Tem os desenhos do Adam Kubert. Olha isso, o cara, ele manda muito, muito bem. Então fica forte a recomendação, que bom que a Panini corrigiu o erro. E muita gente estava teorizando que na verdade a Panini ia publicar um ônibus do Homem-Aranha, do Zdarsky, juntando tudo que é minissérie. Mas então, não. A ideia da Panini é realmente focar no Peter Parker Espetacular Homem-Aranha. Até porque eles já lançaram História de Vida e o Teia Sombria, que são outros trabalhos menores do Zdarsky, menores, né, porque são minisséries no personagem. Precisamos falar sobre Poder Absoluto, o Absolute Power, minissérie que junta Dan Mora e Mark Waid, gente, a principal equipe criativa da atualidade da DC Comics, fazendo um evento na editora. Ele chega a partir de julho lá fora. Essa é uma das imagens promocionais, vocês podem ver aqui que a Amanda Waller vai aprontar grandes confusões. Pois então, a DC Comics liberou algumas imagens essa semana. Essa vai ser a equipe de super-heróis da Amanda Waller. Na prática, ela vai roubar os poderes dos meta-humanos do universo DC. E, gente, eu sei que esse é um conceito super... Putz, roubar poderzinho. Mas essa é a parte legal do Mark Waid. Ele pega e escreve uma parada meio Era de Prata. Não tem uma desconstrução sobre o Batman e o Super-Homem. Não. É poderzinho e é isso que a gente quer. Tem também essa imagem com os novos uniformes dos heróis. Olha aí, Mark Waid aprendendo que o lance é vender bonequinho. Ó, tem uma espécie de retorno do uniforme, do retorno, né, do Super-Homem. Pô, achei bem legal. O que aconteceu com o Caçador de Marte? Acho que eu tô meio desatualizado. E vejam só, saiu um trailer também, que na verdade é só as imagens que a gente já tinha do preview, com uma certa animação. São 4 partes, acho que é um número bom, e mais umas 30 edições de tie-in, então quem quiser vai ter muito Absolute Power. Eu imagino que a Panini vai publicar por aqui, eles têm lançado tudo completinho, então vai dar para ter experiência full Mark Waid, Absolute Power. Eita! Também tem um certo rumor de que essa minissérie pode dar origem ao universo da linha absoluta da DC, né, que ainda não tem nada oficial, é só um grande rumor. Agora vamos falar sobre um autor semi-cancelado. E eu já vou explicar por quê. Bastien Vives anunciou um novo quadrinho que vai contar a verdade sobre Vives. Veja só, ele é basicamente um autor pegando um limão e fazendo uma limonada. Vocês devem conhecer esse quadrinista, é considerado um prodígio do mercado francês. Aqui no Brasil tem uma irmã, por exemplo, deixa eu me lembrar, a Grande Odalisca, em 2 volumes também ele participa. É um grande nome e ele se envolveu em algumas polêmicas nos últimos tempos. Uma delas é sobre essa publicação, que ela foi acusada de incentivar coisas muito feias, porque é um garoto e aí é um quadrinho meio de humor, mas que envolve nudez, etc., pornografia. Aqui vocês podem ver algumas páginas do quadrinho dele, que a princípio vai falar um pouco sobre essa questão do cancelamento. E é interessante dizer o seguinte, eu comecei dizendo que ele foi semi-cancelado, porque o Vives, na verdade, acabou gerando uma discussão sobre liberdade de expressão na França. Na prática, ele continuou sendo publicado. Aqui mais uma página de preview. A princípio esse quadrinho ele vai ter uma pegada de humor, deve ser lançado em outubro e ele está sendo vendido como brinde numa outra publicação, uma nova revista francesa que é Charlotte Mansuel. Nesse momento vocês podem encontrar o quadrinho exatamente em cima da minha cabeça. Mas a minha dúvida é a seguinte, será que alguma editora brasileira vai ter coragem de publicar essas obras controversas do Vives por aqui? Porque, vamos por partes galera, uma coisa é publicar o Druna, que, é antigo, é outra época, ok. Agora, uma obra do Vives, é algo de agora. Me ajuda a entender uma coisa? A Era Krakoa acabou de acabar essa semana. Tá? A Marvel Comics lançou X-Men 700, né? Vocês podem ver a capa, toda uma celebração desse período marcante aí na cronologia mutante. E vocês podem ver aqui que eles estão dizendo que acabou a primeira Era Krakoriana. Vamos ser sinceros aqui.
É óbvio que Krakoa vai voltar. A gente tá falando do mundo dos quadrinhos, galera. Os conceitos são reciclados à exaustão. Sei lá, meus netos vão estar lendo histórias envolvendo Krakoa ainda. Como todo mundo aqui deve estar sabendo, mês que vem já começa uma nova fase, que vocês podem ver pela imagem de divulgação, que é um back to basics dos mutantes. Né? Uma equipe sem toda aquela tecnologia, cultura única de Krakoa. Pois então, será que a gente pode assumir que quem matou a Era Krakoa foi o MCU? Será que a Marvel está simplesmente tentando deixar os X-Men mais parecidos com o clássico por conta dos cinemas? E aí assim acabou a Era Krakoa? Eita! Ok, precisamos falar sobre algo que repercutiu muito essa semana, que é o Prêmio Latino-Americano de Quadrinhos. Essa é uma premiação que junta 3 países, França, Argentina e Brasil. Vocês podem ver que as postagens são sempre em 3 idiomas. E essa semana eles anunciaram que a segunda edição do prêmio não terá vencedores. E foi impressionante a repercussão. Tem pessoas irritadas com o prêmio em 3 idiomas diferentes, né? Espanhol, francês e português. Esse aqui é o site oficial. E aqui estão os vencedores da edição 2022, né? Aqui no Brasil, quem lança os quadrinhos do prêmio é a Comic Zone. E aí o próprio Thiago, né, editor, um dos sócios da Comic Zone, foi lá fazer um vídeo para explicar o que aconteceu. Porque, galera, pesou muito. No Twitter, nossa, era uma chuva de comentário discutindo sobre a Comic Zone, que absurdo, porque, bom, os autores que se inscreveram no prêmio se ofenderam, porque, tá, como assim? Teve mais de 100 inscritos para a premiação e ninguém ganhou? Tipo assim, a produção não é boa o suficiente para ser premiada? O vídeo do Thiago dá a entender que houve um desacordo entre a comissão, né, que basicamente une os 3 países, que tem toda uma questão, né, o quadrinho tem que ser comercialmente interessante. Eles também atribuíram uma má divulgação da própria organização do prêmio. Tá, vamos ser sinceros aqui. Esse prêmio, ele não... Eu acredito que ele não teve a repercussão que os organizadores imaginavam. Tipo, é uma iniciativa muito interessante, pô, vamos juntar vários países, etc. Mas ele não se tornou um prêmio representativo dentro do meio dos quadrinhos, não é discutido, porque justamente é um prêmio, né, claramente um prêmio comercial. Né? A ideia é gerar um material para a editora ir lá e publicar. E eu sinceramente não sei se os caras pretendem fazer uma 3ª edição. Porque, nossa, o prêmio sai muito queimado. Né? Eu não sei se já teve baixa quantidade de autores enviando material no ano passado, imagina agora que os caras não deram o prêmio numa das edições. Para mim, a coisa mais legal do prêmio foi ter conhecido ano passado o Como Pedra do Lucas Johannathan. Foi o melhor quadrinho nacional que eu li, né, em 2023 e é uma baita de uma HQ que merecia ser lida por mais seres humanos. Vamos falar um pouquinho de X-Men, matar a saudade da encarnação da equipe ali dos anos 90? Acho que todo mundo aqui conhece essa capa quádrupla do Jim Lee. Então, essa semana, o lendário desenhista brasileiro Roger Cruz, né, o primeiro BR a desenhar um título mutante. Veja só, ele resolveu recriar a arte do Jim Lee no traço dele. Tá? Deixa eu mostrar com mais detalhes. Um quarto dedicado ao Magneto, que eu acho que na verdade é a parte menos legal da capa como um todo, né? Ele ali fazendo, como eu sou mal, eu sou o Magneto. Aqui tem o Fera, a Tempestade, né, no outro quarto da capa. Eu gosto dessa cena também com Gambit, aí tem Jubileu, Vampira, mas sempre que eu penso nessa capa, a primeira imagem que vem na minha cabeça é essa com o Wolverine, o Ciclope, né? E aí o Roger até fez uma brincadeira, né? Ele colocou X-Men 97. É interessante de ver que essa é uma imagem que já foi reproduzida várias e várias vezes. Ó, por exemplo, aqui é o Rafael Albuquerque, também brasileiro, recriando a capa como um todo. Putz, eu sou apaixonado pelo traço do Rafa. Aqui tu tem o Ciclope ali, o Magneto. Alex Ross também já recriou a imagem clássica do Jim Lee. Mas, gente, não é porque estamos no Brasil e esse é um programa brasileiro, mas... né, o Alex Ross não chega nem aos pés ali do Roger Cruz, do próprio, né, Rafael Albuquerque. Como eu comentei antes, o Roger Cruz foi o primeiro brasileiro a trabalhar no título mutante. Até, pô, saudade do Roger, é um cara bem querido, é legal de conversar com ele. Então, ontem completam-se 30 anos da primeira colaboração dele com os X-Men. Foi essa edição aqui, o Uncanny X-Men 315, de 1994, até a própria capa é do Roger. Cara, eu sou apaixonado pelo traço dele, né? Principalmente hoje, que ele foi estilizando cada vez mais. E veja só, tal qual o Jim Lee, o nosso querido Roger também fez uma ilustração de X-Men número 1,
só que uma publicação muito mais importante do que daquela lá da Marvel, né? Que é da edição número 1 dos X-Men da editora Abril. Eu lembro que a Abril também chamou o Roger para fazer, por exemplo, capa da Queda de Murdoch. Pô, uma prática que a Panini podia fazer mais aqui no Brasil. E a gente termina essa matéria, que acabou virando uma pequena homenagem ao legado mutante do brasileiro Roger Cruz com Os Fabulosos, né? Em 2019, o Roger ele escreveu e desenhou uma paródia dos X-Men, né? Aí, sei lá, o Ciclope é o Scott Winters, em vez de Scott Summers, a própria Tempestade. Na verdade, se chama Toró. Mas é isso, enquanto brasileiro, me sinto honrado por poder dizer que tenho a mesma nacionalidade que Roger Cruz. Tá, vou ser sincero com vocês. A gente está discutindo ainda o que fazer com o final do programa. Porque, como vocês devem saber, agora os lançamentos da semana têm um programa próprio, toda quarta, e é inclusive um programa mais expandido, né? A gente fala de 3 lançamentos aqui do Brasil e 3 lançamentos lá de fora. Tá bem legal o programa. Tá, mas aí o que a gente faz com o final do Dois Quadrinhos News? Por enquanto, a gente vai manter um aperitivo dos lançamentos da semana. E galera, especificamente na semana que vem, vai ter a 6ª reimpressão do Homem-Aranha Ultimate. Vocês têm ideia de a sexta vez? Em janeiro desse ano, a Marvel lançou o quadrinho, já sabendo a demanda das comic shops, quanto ela ia ter que imprimir, e aí levou de volta para a gráfica e de novo, até chegar no ponto que agora temos o Homem-Aranha Escarlate por Marco Quequeto. E agora eu vou te surpreender. Essa capa, ela não é da Marvel. Eita! E se eu te falar que, na verdade, é uma ilustração da Panini? Sim, como vocês devem estar sabendo, o Marco Quequeto é italiano. Então lá na Itália, né, a Panini Comics pediu uma capa exclusiva para eles e agora ela não é mais tão exclusiva, né, porque a Marvel também quis reaproveitar a ilustração para lançar lá nos Estados Unidos. Eu fico feliz porque eu acho que o mercado de super-heróis estava precisando dessa ideia de gibi evento, sabe? Gibi que causa barulho, que pessoas estão comprando desesperadamente por toda parte. Tomara que tenha a mesma repercussão aqui no Brasil. Eu acredito que a Panini vai lançar talvez a partir de setembro, porque em agosto sai o encadernado do Universo Ultimate, que é um prelúdio para essa fase nova. Então talvez aí o Homem-Aranha venha junto e tomara que venha numa mensalzinha separada. E essa semana finalmente chega ao Brasil Red Room, a rede antissocial. Galera, que saga que foi para esse gibi sair. Né? Por algum tempo, os direitos eram da editora Script, que chegou a ter bookplates assinados pelo próprio Ed Piskor e desistiu do lançamento. Depois foi parar na editora Devir e agora a gente tem essa situação trágica, onde rolou uma denúncia de assédio e aí o Ed Piskor foi lá e tirou a própria vida. Né? Red Room é o último grande quadrinho desse autor. Pesado, né? Pois então, o Red Room também é pesado. Só pra constar, é uma HQ sobre pessoas que pagam para ver absurdos, assassinatos, mutilações, nojeiras. Sai pela editora Devir num único encadernado que junta todas as minisséries em mais de 400 páginas. Sinceramente, é uma temática que eu acho legal, assim, no sentido, não, calma, não legal, não acho bacana. É o tipo de história bizarra que me dá vontade de consumir de vez em quando, né, em quantidades moderadas. Eu acho que a gente pode terminar esse programa com essa cena do leitor enraivecido, né, livrando seu quadrinho da sua prisão de plástico. Foi muito bom ter vocês por aqui. Essa semana tem Mino Day, então eu vou estar em São Paulo. Vai ter vídeo de lá também, eu pretendo produzir conteúdo ao longo do Mino Day e soltar um pouco essa semana, um pouco na semana que vem. Olha que coisa linda, gente. Ele toca no quadrinho, dá pra ver o prazer nos olhos desse cara.